Voltamos ao nosso simpósio e declaro, então, aberta a quarta sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. A gente começa comunicando a todos que nós recebemos a ata e os pareceres da secção de cirurgia e, depois de lidos e considerados em ordem, os documentos ficarão à disposição na secretaria, de acordo com o artigo 17 do Regimento Interno. E a gente gostaria de informar que a eleição está marcada para o dia 9 de maio, para preenchimento da vaga da cadeira número 32, da secção de cirurgia, cujo patrono é Antônio Félix Martins, o Barão de São Félix, sendo concorrente o doutor Marcelo Zugaib, e essa vaga ocorreu pelo falecimento do ilustre acadêmico Ivo Abrão Nesralla, que foi aluno do professor Adib Jatene. O outro candidato não foi considerado apto pela secção. Então, nós vamos continuar com o simpósio, mas antes disso eu gostaria de ouvir as comunicações dos acadêmicos. O presidente Novelino gostaria de falar. Excelentíssima senhora presidente, acadêmica Eliette Busquelar, senhor secretário-geral Omar Lupe, cumprimento aos organizadores desta jornada magnífica em homenagem ao nosso querido Adib Jatene, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Senhora presidente, na terça-feira próxima passada, a Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro completou 112 anos. Portanto, não poderia deixar de haver uma comemoração que foi organizada pelo acadêmico Brandão e no Hospital Universitário Gafreguini. E a conferência foi proferida pelo acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira. Foi uma manhã, senhora presidente, de muita emoção e de saudade, porque o acadêmico Basílio fez um histórico da nossa instituição e que, evidentemente, recordar é viver, e sempre causa, naturalmente, uma emoção aos que pertenceram àquela nossa querida faculdade. Portanto, senhora presidente, esta casa, que já abrigou diversos membros oriundos de lá, eu não poderia deixar, nesse momento, de comunicar a Vossa Excelência, a todos os acadêmicos convidados, esta data. E aproveito a oportunidade que estou ouvindo com grande emoção essa homenagem ao acadêmico Adib Jatene, por uma série de razões que aqui não cabe enunciar. Não tem segredo, senhora presidente, são problemas de saúde. Muito obrigado a Vossa Excelência pela oportunidade. Muito obrigado. Acadêmico Alberto Chanay. Excelentíssima senhora presidente da Academia Nacional de Medicina, professora Eliette Busquelar, ao cumprimentá-la, estendo meus cumprimentos a todos os componentes da mesa, às ilustres acadêmicas e acadêmicos aqui presentes e aos demais convidados e membros da plateia. Eu pedi a palavra, primeiramente, para renovar um convite. No dia 24 de abril, às 18 horas, haverá posse na direção da Faculdade de Medicina da UFRJ, e isso ocorrerá na Praia Vermelha, no Salão Pedro Calmon. Então, eu reitero aqui, me sentirei muito honrado com a presença dos nossos pares
e agradeço muito por essa oportunidade de poder aqui me manifestar quanto a essa propositura de uma nova candidatura, de uma nova gestão. Também queria parabenizá-los, os componentes da mesa dessa sessão, os organizadores dessa sessão, por essa magnífica tarde, nos contemplando e trazendo à memória de um professor que é uma referência a todos nós, professor Jatene, e externo, então, aqui também minhas homenagens e parabenizo por essa iniciativa. E, por fim, eu gostaria também de deixar aqui os cumprimentos ao nosso confrade Miguel Rela pela passagem do seu aniversário. Então, muito obrigado. Acadêmico presidente Rubem Belfort. Senhora presidente, primeiro, inicialmente, dizer que é uma alegria me referir à senhora presidente. É um grande avanço, sempre foi senhor presidente. Senhora presidente, é uma honra tê-la como presidente, mas eu queria agradecer e elogiar o simpósio desta tarde e o que vem ocorrendo na Academia Nacional de Medicina. É muito bom ter sessões como tivemos hoje. Eu queria felicitar não apenas os organizadores, mas a toda a diretoria. E eu faço questão de trazer um depoimento pessoal em relação ao professor Enio Búfalo, professor da Escola Paulista de Medicina, e um exemplo para várias gerações, não apenas da nossa instituição e de muitas outras, como homem, como cirurgião e educador. Eu acho que num simpósio esse, que também homenageia o grande acadêmico Adib Jatene, como paulista e da Escola Paulista de Medicina, me sinto duplamente honrado de ter o professor Enio Búfalo entre nós. Muito obrigado, Enio. Obrigado, presidente. Acadêmico Maurício Magalhães. Obrigado, senhora presidente, membros da mesa. É só para fazer uma lembrança que, foi uma própria orientação da diretoria da academia se envolver no programa do G20. Nós estamos, eu e somente o secretário Omar, nós estamos trabalhando junto aos jovens líderes para fazer algumas ações onde a academia vai estar participando e envolvida em relação ao G20. Então, nas suas subdivisões, existe o S20, que é a parte de ciência, e o T20, que é a parte de ciência e tecnologia. E nós vamos, então, no dia 8 e 9 de junho, a academia vai estar participando em São Paulo, junto com a USP, junto com a Universidade de Cornell do Catar, mas tudo isso com o apoio do Instituto Coalizão em Saúde, que está o acadêmico Giovanni Thierry aqui conosco. Então, nós vamos ter, no dia 8 e 9, uma primeira reunião dentro desse cenário preparatório para a reunião que nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, no dia 2 de julho, aqui na academia, com a presença do Prêmio Nobel Richard Roberts, que vem dar uma conferência, e vai ter um simpósio onde vão ser apresentados muitos dessas e tão jovens líderes dos países do G20 e de todo o nosso programa de jovens líderes. Nós estamos querendo envolver também as ligas acadêmicas para que a gente tenha um programa realmente voltado para os médicos mais jovens. Então, no dia 2 de julho, nós teremos o simpósio aqui no Rio, e eu acredito que, assim, a academia vai estar participando de uma forma bem importante, juntamente com a Academia Brasileira de Ciências, e dando subsídios para o documento final do G20, que vai ser em novembro, com todas as autoridades aqui no Brasil. Então, a academia vai estar efetivamente participando desse esforço e dando a sua contribuição para o G20. Obrigado, presidente.
Senhora presidente, senhores acadêmicos, eu trago uma notícia alvissareira para a academia. Nosso querido Manassés Fonteles foi homenageado pela Universidade de Mackenzie. O seu novo prédio chama-se Prédio Manassés Fonteles. E aí eu vou parafrasear nosso querido Pietro Novellino, presidente eterno aqui da academia: quando um de nós se ergue, se eleva, é motivo de orgulho para todos nós. Muito obrigado. Falando em Prêmio Nobel, eu gostaria de dizer que a UERJ vai receber 3 prêmios Nobel na segunda-feira, a partir das 10 horas, no teatro. Nós teremos a May-Britt Moser, Sérgio Arocho, que é um grande, digamos assim, velho conhecido através dos físicos, como o ex-presidente da Academia, presidente anterior da Academia Brasileira de Ciências, e o Davi Macmillan. Então, a partir das 10 horas até as 4 horas da tarde, a UERJ hospeda, digamos assim, os 3 prêmios Nobel, e nós teremos a possibilidade, cada um de nós que quiser comparecer, terá essa possibilidade sem problema nenhum, será no Teatro Odilo Costa Filho. É isso. Então, vamos dar continuação ao nosso simpósio e eu convido o acadêmico Arno Camargo e Murat para chamar os próximos palestrantes, por favor. E anunciar a próxima apresentação, que será realizada pelo Dr. Gustavo Oderich, atualmente chefe do Departamento de Aorta da Universidade do Texas, em Houston. E o Gustavo é brasileiro, gaúcho, de Porto Alegre, fez a sua formação inicial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, posteriormente continuou seus trabalhos em cirurgia vascular na Clínica Mayo e na Cleveland Clinic, e depois de uma carreira muito exitosa na Clínica Mayo, onde se tornou inclusive chefe da cirurgia vascular e sobretudo da parte endovascular, do departamento endovascular dentro da Clínica de Cirurgia Vascular, ele foi convidado e atualmente ocupa essa posição de destaque em Houston, no Texas. O Gustavo é um brasileiro, grande amigo do Brasil, e que recebe os brasileiros de portas abertas, sem segredos, ensinando tudo o que ele pode e tudo o que ele sabe, e isso é muito. Então, Gustavo, além de ser um amigo fraterno, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e consideração, e temos, assim, grande alegria de tê-lo com uma próxima apresentação, que vai nos falar sobre um dos temas mais desafiadores da medicina, que é o tratamento endovascular dos aneurismas tóraco-abdominais. Gustavo. Arno, muito obrigado. Primeiro, eu queria saber se vocês estão vendo os slides e conseguem me ouvir. Sim. Joia. Bom, muito obrigado. É uma honra muito grande ter a oportunidade de falar para vocês na Academia Brasileira Nacional de Medicina sobre o trabalho com aneurismas tóraco-abdominais. E também de fazer parte desse grupo seleto de cirurgiões que estão falando hoje, vários dos quais eu já admiro desde a minha época de estudante de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu tenho várias consultorias e sou parte do advisory board de várias companhias, mas procurei fazer essa palestra sem nenhum viés em relação à indústria. O risco de aneurisma, de ruptura, ele é diretamente relacionado ao diâmetro da aorta, e nós sabemos que existe um ponto de inflexão quando estes aneurismas alcançam um diâmetro acima de 5,5 a 6 centímetros
de diâmetro. Vocês podem ver que a 6 centímetros o risco de ruptura é de aproximadamente 15% ao ano, subindo a mais de 40% ao ano com um diâmetro acima de 7 centímetros. A cirurgia aberta do aneurisma tóraco-abdominal, eu diria que é provavelmente uma das maiores cirurgias feitas. Ela envolve uma dissecção extensiva da cavidade retroperitoneal e do tórax à esquerda. Frequentemente, ela é feita com bypass cardiopulmonar ou bypass atrial esquerdo. E vocês podem ter uma ideia da extensão dessa cirurgia, da reconstrução das artérias mesentéricas, renais e intercostais. Evidentemente, uma cirurgia que existe uma perda de sangue e transfusão significativa e uma morbidade e mortalidade importante. Apesar dos grandes avanços médicos e de técnicas cirúrgicas nas últimas 3 décadas, esta é uma das áreas em que a mortalidade, na verdade, não mudou muito nos últimos 30 anos. O Dr. Stanley Crawford, aqui de Houston, que é o grande pioneiro da técnica aberta tóraco-abdominal, relatou a experiência dele com mais de 1.500 pacientes no início da década de 90, com uma mortalidade de 10%. E vocês podem ver que ao longo dos últimos 20 a 30 anos não houve uma grande mudança nessa mortalidade. Quando a gente olha dados de estatísticas de estudos maiores, como uma revisão sistemática de quase 10.000 pacientes em centros grandes, a mortalidade em média é de 10%. E quando a gente olha dados nacionais aqui dos Estados Unidos, do Medicare, essa mortalidade é ainda maior nos centros de volume baixo, chegando a 26%, e 15% nos centros de volume mais elevado. E mortalidade não é a única preocupação com estes doentes. A gente sabe que existe uma incidência extremamente alta de complicações respiratórias, de diálise, até 20%, e de lesão de medula espinhal, que é uma das grandes complicações com a cirurgia do aneurisma tóraco-abdominal. Tudo mudou no final da década de 80, início da década de 90, com a inovação pelo Dr. Volodas e então também Dr. Parodi, a introdução da técnica endovascular, que o Arno vai ter oportunidade de falar em mais detalhe. E os cirurgiões vasculares e cardiovasculares, assim como outras especialidades, embarcaram nessa revolução endovascular de uma forma bem grande. Vocês podem ver que praticamente assumiu a liderança como a técnica ideal de tratar aneurismas de aorta abdominal a partir do início dos anos 2000. E hoje em dia, já 80% desses pacientes com aneurismas simples abdominais são tratados pelo método endovascular. Mas estes métodos mais simples, eles não lidavam com os aneurismas que envolviam as artérias renais e as artérias mesentéricas. Isso aconteceu no final da década de 90, início dos anos 2000, com a introdução das chamadas próteses fenestradas e ramificadas, que permitem incorporar no reparo, então, as artérias mesentéricas e as artérias renais. E vocês podem ver que houve uma queda ainda maior nos últimos 10 anos no volume de cirurgia aberta, com a introdução das técnicas complexas e, na verdade, uma das grandes preocupações que a gente tem é se a futura geração de cirurgiões vai conseguir lidar com a cirurgia aberta naqueles pacientes que não são candidatos. No ano passado, eu tive a oportunidade de participar com os colegas da American Heart Association nesse documento, nessa diretriz que resume todas as recomendações para a aorta da válvula, artérias ilíacas, e vocês podem ver que o tamanho recomendado para reparo é mais de 6 centímetros, que a cirurgia aberta continua sendo o método de escolha nos pacientes com doenças genéticas, mas que o método endovascular, através da cirurgia fenestrada e ramificada, ela deve ser considerado naqueles pacientes que têm uma anatomia favorável. No meu caso, uma das maiores honras na minha carreira foi ter sido convidado para entrar no staff da Clínica Mayo, já no final
do meu treinamento em 2005, e este grupo de cirurgiões, eles eram assim extremamente dedicados à cirurgia da aorta. E eu falei para o meu mentor, o Peter Glovitsky, que eu estava honrado em entrar no staff, mas que eu ia tratar aneurismas tóraco-abdominais com stents. E essa foi a resposta dos meus preceptores na Clínica Mayo. A partir do tempo, nós inovamos. No início, essas cirurgias eram feitas com modificações dos stents feitas pelos cirurgiões. A partir que a experiência ficou maior, nós fomos envolvidos num número grande de estudos do FDA para aprovação de dispositivos. E desde 2013, nós embarcamos nesse estudo prospectivo de IDE, que significa Investigational Device Exemption, que é um mecanismo do FDA para cirurgiões terem acesso mais precoce à tecnologia que ainda não foi aprovada para uso comercial nos Estados Unidos. E uma das grandes vantagens, no caso de ter acesso a esse estudo, é que a qualidade dos dados ela realmente é de um nível mais elevado. Eles são dados que são independentemente avaliados e relatados anualmente para o FDA. E desde então, o nosso programa, antes, já no ano passado, com mais de 800 implantes fenestrados e ramificados. Eu tive a oportunidade de revisar essa experiência com a Huang, que é uma das nossas faculties em pesquisa, e ela avaliou o impacto do programa endovascular na Clínica Mayo, e vocês podem ver que assumiu 80% ou mais do tratamento desses pacientes. E uma das vantagens para a cirurgia aberta foi que foi possível selecionar melhor os pacientes candidatos para a cirurgia aberta, com uma redução na idade média desta cirurgia de 71 para 52 anos. Evidente que existem importantes diferenças nas características clínicas entre o método aberto e o endovascular, que, em geral, favorecem o grupo aberto, e para controlar isso, a gente usou essa técnica de propensity score com overlap weighting, que foi uma coisa nova que eu aprendi com a doutora Huang. E, em resumo, nós observamos nessa coorte de 504 pacientes que existe vários benefícios da cirurgia aberta na parte inicial. Uma de redução da mortalidade, que é 3 vezes menor, uma redução em complicações cardíacas, pulmonares, renais. Não houve diferença na incidência de paraplegia. E também uma observação que a incidência de reintervenções secundárias nos primeiros 30 dias, ela também é menor com o método endovascular, e 1 em cada 3 pacientes da cirurgia aberta precisou uma reintervenção secundária nos primeiros 30 dias, na maioria das vezes relacionada a um problema não aórtico. Para ter uma ideia do impacto do propensity score, a nossa mortalidade ela foi 2,5% com endovascular e 6,5% com a cirurgia aberta, que é um resultado bem favorável para essa patologia, e ela mudou com o propensity score para 4,3% e 11,2% após ajustar estas variáveis. Não houve diferença na sobrevida dos pacientes a 5 anos e também não houve diferença na incidência cumulativa de reintervenções secundárias em ambos os grupos a 5 anos. O nosso estudo prospectivo, ele possibilita que a gente tenha, como eu falei, a maior nível de dados para essa patologia. Os primeiros 430 pacientes incluídos neste estudo foram relatados no Annals of Surgery em 2021, com 430 casos consecutivos, 70% deles tóraco-abdominais, com uma mortalidade de 1% em 30 dias e durante a hospitalização, e uma mortalidade aórtica em 5 anos de apenas 2%. Mas estes resultados foram obtidos quando eu estava na Clínica Mayo, trabalhei lá por 20 anos, e a Clínica Mayo é considerada por essas estatísticas o hospital número 1
nos Estados Unidos e, na verdade, em outras estatísticas no mundo. A questão é, esses resultados podem ser reproduzidos aqui no Texas. E, recentemente, eu tive a oportunidade já de reanalisar a estatística, incluindo o subgrupo de pacientes que foram tratados aqui na Universidade do Texas. Eu vou parar um minuto para falar sobre esse ponto que, na verdade, ele é relevante não só para a cirurgia da aorta, mas praticamente para toda a cirurgia complexa, que é o que é necessário para se obter esses resultados. Sem dúvida, um time multidisciplinar que é funcional, ou seja, que se relaciona bem e consegue comunicar bem, a parte de infraestrutura do centro, em particular para o método endovascular, a imagem, a sala híbrida. O acesso aos dispositivos é extremamente importante e um inventório endovascular ou cirúrgico bem abrangente e atualizado. A parte de pesquisa é extremamente importante para reavaliar os resultados, aprimorar a técnica e elevar o nível de evidência em relação a esta tecnologia. E, finalmente, a nossa contribuição com a disseminação dessa tecnologia para outros cirurgiões. Vocês podem ver a localização da referência dos pacientes na Mayo, em azul, e aqui no Texas, em vermelho, e o número de casos até o ano passado, onde a gente completou o ano com 71 aneurismas tóraco-abdominais. Existem algumas diferenças entre os dois centros. Vocês podem ver que na Clínica Mayo os pacientes são um pouco mais de idade mais avançada, mas existe um número maior de aneurismas complexos abdominais, que são os menos extensivos, enquanto que no Texas, maior risco clínico, mais aneurismas sintomáticos e rotos, mais pacientes com doença genética, aneurismas maiores e mais aneurismas tóraco-abdominais, incluindo quase 70% da coorte com aneurismas de extensão 1 a 3, sendo que 1 em 4 pacientes com dissecções crônicas. Houve diferenças também na técnica. Na Mayo, a gente usava mais stents customizados e é evidente que no Texas, com mais emergência, nós utilizamos mais os stents de prateleira. E também algumas mudanças na nossa técnica. Nós praticamente não utilizamos drenagem licórica profilática, veja bem que foi somente 7% da coorte, e infrequente o uso de acesso braquial, somente 13% dos pacientes. Sam Leonard. Deixa eu ilustrar com um dos casos que eu tratei aqui no Texas. Esse é um paciente que foi referido para mim com uma dissecção prévia, com amputação de ambas as extremidades inferiores e que foi tratado por técnica endovascular em 2 estágios. Vocês podem ver que esse paciente tem uma dissecção bem extensa, com uma compressão da luz verdadeira de apenas 12 milímetros, e foi feito em 2 estágios. Eu utilizei um conduto de ilíaca, porque as artérias ilíacas eram bem pequenas devido à amputação, para fazer o reparo do arco da aorta com essa prótese com 3 ramos internos, que foi customizada para o paciente. Vocês podem ver um segmento curto do vídeo com uma angiografia do arco da aorta e a utilização de fusão da tomografia para guiar a liberação da endoprótese. A endoprótese agora é avançada no arco da aorta e é liberada. E estes ramos, eles estão adjacentes aos vasos supraórticos, e agora a cateterização e a colocação do stent na artéria nominada, carótida esquerda e na artéria subclave esquerda, e uso dessa septotomia para transeccionar o septo crônico da dissecção. E em um segundo estágio, então, aquele conduto ele foi colocado no subcutâneo, e depois de 2 semanas eu fiz uma trombectomia do conduto, anastomosei um outro enxerto para ganhar acesso femoral e, novamente, utilizando uma endoprótese customizada com 2 ramos e 2 aberturas, fenestrações, nós fizemos a segunda parte do reparo com a liberação dessa endoprótese. Vocês podem ver o trabalho na artéria renal esquerda, agora com colocação de um stent na artéria renal esquerda, o mesmo na renal direita,
e utilização de outro stent na artéria mesentérica superior e no tronco celíaco, completando, então, esse reparo por técnica totalmente endovascular, e aqui a tomografia do paciente com uma troca, utilizando um acesso bem limitado pelo retroperitônio esquerdo, de basicamente toda a aorta do arco e tórax abdominal. A nossa mortalidade continua sendo em torno de 1%, sem uma diferença significativa entre os dois centros. A incidência de efeito adverso maior foi de cerca de 15%, incluindo uma incidência bem baixa e aceitável de paraplegia permanente, em torno de 2%, apesar de não utilizarmos mais a drenagem licórica de rotina. Não há uma diferença na sobrevida, mas nota-se, evidentemente, que o segmento na coorte do Texas é bem curto, e ele é similar à mortalidade do United States Aortic Research Consortium, que é um consórcio de 10 dessas IDEs aqui nos Estados Unidos, e, na verdade, similar à mortalidade que o Dr. Coselli relatou com a maior casuística da cirurgia aberta. Essa é uma técnica efetiva. A incidência de mortalidade aórtica em 5 anos foi de 2,3%, com uma incidência de ruptura do aneurisma de apenas 0,5% em 5 anos. O USARC, que é o United States Aortic Research Consortium, é um consórcio de 10 IDEs. Vocês podem ver a localização em vermelho dos centros que têm acesso a essa IDE, e ele acumula cerca de 20 a 30 pacientes por mês que são incluídos nestes estudos prospectivos. Esse é um estudo que recentemente submetemos para o Circulation, uma revisão de 1.109 pacientes tratados para aneurismas tóraco-abdominais nestes 10 centros, com uma mortalidade de 2,7%, que é inferior a qualquer dado multicentro, tanto endovascular como aberto, relatado em estudos prévios. A mortalidade cumulativa em 5 anos é de 46%, demonstrando que isso continua sendo uma limitação, que estes doentes continuam a vir a óbito, geralmente devido à doença cardiovascular, pulmonar ou a uma malignidade. Infrequentemente, essa mortalidade é devido a uma causa aórtica, sendo esta de 3,8% em 5 anos. E a incidência de ruptura de 2,7% em 5 anos. Uma limitação, realmente, a incidência cumulativa de reintervenções secundárias, que foi de 40% em 5 anos, sendo que, em geral, esses são procedimentos menores. O que é um procedimento menor? Ele é feito endovascular com uma bainha de pequeno calibre, frequentemente com anestesia local. Exemplo. Eu gosto muito dessa cotação do Abraham Lincoln, que não se pensa muito de um homem, né, que não é mais sábio hoje do que era ontem. Ou seja, várias das coisas que a gente fez nos últimos anos, elas refletem a experiência dessa técnica ao longo dos últimos 20 anos. E isso é um benefício que a gente se deve a todas as experiências que foram acumuladas nos outros centros. Eu vou prever que no próximo documento do American Heart Association, com essa evidência toda que eu mostrei que não estava disponível por ocasião deste último documento, as recomendações provavelmente vão mudar, e eu diria que a técnica endovascular vai ser a técnica de escolha, com anatomia favorável, com exceção dos pacientes com doença genética. Em conclusão, o método endovascular tóraco-abdominal, ele é associado com uma morbidade, uma mortalidade menor, comparado aos resultados históricos da técnica aberta, apesar de ser utilizado em pacientes mais idosos e de maior risco. As reintervenções secundárias, elas são comuns, mas mais frequentemente elas são menores e com uma magnitude clínica mais baixa.
As limitações que a gente continua a ter são as mesmas que se tem aí no Brasil, é o acesso aos dispositivos, a aprovação pelas agências reguladoras, o custo desses dispositivos, a necessidade de fazer segmento por imagem e a necessidade de reintervenções secundárias. Muito obrigado novamente, eu fico honrado pela oportunidade de apresentar para vocês o nosso trabalho. Nós vamos dar continuidade com a apresentação do nosso acadêmico Arno von Richthofen sobre o desenvolvimento de próteses endovasculares. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nosso colega Gustavo Oderich, grande amigo, pela brilhante apresentação que ele acabou de fazer, mostrando e trazendo a todos nós o estado da arte do desenvolvimento do tratamento endovascular da aorta. Coube a mim o privilégio de poder falar como é que se chegou até esse ponto. Como ele muito bem demonstrou na citação de Abraham Lincoln, a gente tem que ser cada dia um pouco mais sábio, porque nós estamos repousando sobre os ombros de gigantes. Isso é do Isaac Newton, mas, sem dúvida, se contrapõe muito bem. Eu, assim como ele, tenho vários conflitos de interesse. É um tema ao qual eu tenho uma fascinação e me dedico agora há aproximadamente 3 décadas. Tenho o prazer de compartilhar aqui nesse auditório com o professor Enio Búfalo, que certamente tem esse mesmo tipo de condição como a minha, e estar nesse, digamos assim, métier, mais ou menos no mesmo tempo. Aqui estão meus conflitos atuais, mas também relacionados aos antigos, que são importantes no desenvolvimento. Então, como muito bem já foi dito, a degeneração aórtica pode afetar qualquer segmento da aorta. É uma doença em ascensão no mundo ocidental. É uma relação direta entre a taxa de expansão, o tamanho do aneurisma e o risco de ruptura. Sem tratamento, a evolução natural do aneurisma aórtico é a ruptura e a morte. Nós estamos vendo aqui a palpação do gigantesco aneurisma da aorta abdominal. Os torácicos, obviamente, não são palpáveis. E ali uma tomografia mostrando a ruptura desse aneurisma. E a ruptura é sempre uma catástrofe. A ruptura do aneurisma torácico, praticamente, na grande maioria das vezes, é igual ao óbito. Ao abdominal, às vezes, se consegue salvar o paciente, mas muitas vezes o que a gente consegue só é na tentativa, é aquilo que os senhores estão vendo à direita, massagem cardíaca pré-operatória, assim por diante. Esse desafio existe há milênios, e eu diria que há alguns séculos ele perturba os cirurgiões de uma forma geral. O Brasil foi um dos pioneiros no tratamento das tentativas de tratar o aneurisma aórtica. Foi realizado nesta cidade do Rio de Janeiro por Cândido Borges Monteiro, membro desta academia, cirurgião do imperador Pedro II, a 4ª ligadura aórtica realizada no mundo. O paciente veio a falecer alguns dias depois. Mas também, nessa cidade do Rio de Janeiro, tivemos o privilégio de ter a primeira cirurgia moderna do aneurisma da aorta abdominal por Helênio Coutinho, que tinha sido treinado nos Estados Unidos e que, em 1959, realizou o tratamento de um aneurisma aberto aqui no Rio de Janeiro, no antigo Hospital dos Estrangeiros, com sucesso. A década de 60 que se seguiu, foi um tratamento aberto do aneurisma, se consolidou, inicialmente no Rio de Janeiro, também com os acadêmicos Helênio Coutinho e Antônio Luiz de Medina, que tiveram o privilégio, como nós temos, de nos sentar no nosso locus acadêmicos aqui em minha frente, mas também em São Paulo, com Zerbini, Toledo, Puech Leão e o nosso já muito citado hoje e muito venerado Adib Jatene.
Os senhores veem aqui duas fotos interessantes, uma que não fui eu que fiz, a primeira cirurgia que Medina realizou da aorta em 1961, e uma que eu estou presente, eu sou aquele cabeludo ali no fundo, à esquerda dos senhores, junto com o Dr. Medina e o Dr. Coutinho. Eu era o tradutor da conferência de John Bergen no ano de 1972, quando eu era acadêmico de 6º ano da Faculdade de Medicina, já um pouco interessado em cirurgia vascular. Então, esses anos 60, anos 70, na verdade, levaram ao desenvolvimento da cirurgia aberta de uma forma muito intensa no Brasil, as quais surgiram algumas casuísticas interessantes. Acredito eu que, dessa fase, quem operou mais aneurisma de aorta no Brasil foi Telmo Bonamigo, em Porto Alegre. Na lembrança de muitos aqui presentes, nós tivemos alguma participação também. Tínhamos uma mortalidade aceitável, na faixa de 3%, 4%, mas a mortalidade, de uma forma geral, assim como nos Estados Unidos, foi muito bem demonstrado agora, era muito mais elevada, 3 vezes maior. 3 livros tratando especificamente de aneurismas foram publicados até os anos 90, os senhores estão vendo listados aí, o último de autoria, de editoria de Telmo Bonamigo e minha mesmo, né? Mas tudo mudou no ano, para mim, pelo menos no ano de 1991. Em 91, eu conheci Juan Carlos Parodi, que veio a São Paulo. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar dele, cirurgião de Buenos Aires, que tinha tratado pela primeira vez um aneurisma de aorta abdominal através da artéria femoral. Isso foi uma verdadeira revolução. Eu me apaixonei imediatamente por essa possibilidade, porque nós temos muitos pacientes que a gente não podia nem sonhar em que poderiam ser tratados de alguma forma, sendo largados à paliação. Então, nesse simpósio realizado em São Paulo, eu conheci Parodi, ele fez uma dedicatória que está visível ali, não está muito mais clara, né? Sentindo a minha empolgação por isso. Os primeiros casos de tratamento endovascular no Brasil foram feitos em São Paulo pelo Dr. Pedro Poeste Leão, que hoje em dia é titular da escola da USP, e veio de Buenos Aires, Claudio Schoenholz, que trabalhou com Parodi nos primeiros casos. Então, no ano seguinte, eles também operaram mais 3 casos, mas era muito difícil, a gente não tinha material, não tinha onde fazer, não tinha equipamento de radiologia dentro do centro cirúrgico para realizar esses procedimentos. Também, em 1996, mais uma vez no Rio Grande do Sul, terra do Gustavo Alderich, terra do nosso presidente da secção, Dr. Camargo, sentado à mesa, Renan Flacker, brasileiro radicado na época na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e Adamastor Pereira, grande amigo nosso, realizaram em Porto Alegre o primeiro implante em humanos de uma endoprótese bifurcada da World Medical. Posteriormente, essa prótese veio receber o nome de Talent. No mesmo ano, o Poeste Leão implanta em São Paulo a primeira bifurcada da Vanguard, né? E aqui nós temos aqui essa homenagem que é muito importante. Nós temos presente nesse auditório o Dr. Enio Búfalo. Eu tentei trazer imagens fotográficas da época, né? Todos nós muito mais jovens. Enio Búfalo e Honório Palma tiveram a ideia de desenvolver uma endoprótese e tinham em São Paulo um especialista em mecânica de precisão, alemão nascido na Áustria, na verdade, nasceu em Viena, Nikolaus Geisthöfel, e eles levaram a ideia para ele de que ele poderia fazer uma endoprótese. Em uma semana, ele me corrige se eu estou errado, são informações que eu recebi de Honório, essa endoprótese estava pronta. Eles olharam e desconfiaram que aquele negócio não ia funcionar, que uma vez colocada dentro de um sistema introdutor relativamente fino, ele não se abriria normalmente na aorta do paciente. Nikolaus, então, disse, passe com o carro por cima, passa com o pneu por cima da endoprótese. E eles assim o fizeram. Quando o pneu saiu de cima da prótese, ela se abriu igualzinha como ela tinha sido antes. Confere, Enio? Estava dado um passo irreversível, né? Palma e Búfalo realizaram implantes experimentais e clínicos
Nicolaus Geisthöfer foi homenageado pela Sociedade Cardiovascular e os resultados dos 4 primeiros casos, e aqui nós vemos o trabalho publicado do primeiro tratamento no mundo de dissecção aórtica tratada pelo método endovascular. Internacionalmente, outros autores são acreditados por esse feito, mas foi feito aqui no Brasil. Enio e Palma tiveram o pecado de publicar em português. Depois publicaram em inglês, mas aí já tinha sido publicado, então, na verdade, é um problema. Nicolau se apaixonou tanto pelo Brasil, ele já estava aqui há muitos anos, ele quem trouxe a manufatura da Zeiss alemã de microscópios para cá, que estamos vendo ele pousando como cangaceiro. Ele viajava muito Brasil afora e trazia as roupas regionais. O filho dele tem, inclusive, roupa de índios e assim por diante. Nós não tínhamos acesso a nenhum fabricante internacional. Tentamos várias vezes trazer, mas não conseguimos. E desconhecíamos o que era feito em São Paulo. E nós tínhamos vários pacientes de alto risco aórtico sem condições de optar pela cirurgia. Então, nós começamos a trazer estentes gigantes fabricados em São Paulo, em Buenos Aires, assim como Parodi, Wyss, Hutchinson e vários outros estão todos bem listados aqui, todos esses pioneiros. Eu passei a fabricar as primeiras endopróteses aórticas monoilíacas, cônicas em casa. Aí nós vamos aqui no centro cirúrgico, obviamente depois elas eram esterilizadas a gás, e eu estou com o meu residente Luiz Antônio Eluane montando a endoprótese dentro do centro cirúrgico. Assim como em outros lugares no Brasil, também em Santa Catarina, o cirurgião vascular Pierre Silveira procurou o filho de Geisthöfer, Nick Júnior, que morava em Florianópolis, ele tinha recentemente vindo da Alemanha. Ele trouxe a ideia de fazer uma endoprótese fabricada, em vez de usar aço, usar nitinol, que é uma líquida de líquido de titânio, em vez de usar Dacron, usar PTFE. Dessa maneira, eles conseguiriam reduzir o tamanho dos dispositivos de introdução, que era 26F, talvez para 20F. Então, nós vamos ver aqui os pioneiros, Pierre Galego, no CELTA, que era o Centro de Desenvolvimento da Universidade de Santa Catarina, Nick Júnior, sentado em frente ao computador, Nick quebrando a cabeça com os seus projetos, eles conseguiram desenvolver. Então, havia razões contratuais, então o Nick levou a ideia a Domingo Braille, que também foi membro honorário dessa academia, e seus engenheiros, que realmente não quiseram mudar a sua linha de projetos, e liberou o jovem inventor para seguir o seu caminho. Dizem que depois se arrependeram, porque hoje em dia a própria Braille faz as próteses delas com nitinol, mas era tarde. Surgiu em Santa Catarina a Nano Iluminal, empresa a qual nós nos unimos como consultor em 98, depois fomos sócios por um período, dificuldades financeiras deles, mas acabamos saindo. Pierre, na verdade, foi o idealizador da primeira endoprótese aórtica fabricada no Brasil pelo Nick. E aí surgiu essa firma que nós vemos a apresentação dessa endoprótese em São Paulo. E aqui o grupo que trabalhava nisso na época. Então, na virada do século, muitos cirurgiões de prestígio, como o Gustavo muito bem falou, desdenharam do tratamento endovascular da aorta. Mas a empolgação dos jovens entusiastas de então, apoiado certamente por uma indústria crescente, foi sedimentando o tratamento endovascular da aorta. Nós vemos aqui, nessa fotografia, que nós damos um treinamento, a presença, o terceiro da esquerda para a direita é o Bernardo Mendes, que atualmente é o chefe da cirurgia endovascular da Clínica Maio. Vários cirurgiões, como nós estamos vendo aqui, Pedro Quest Leão, Marcelo Ferreira, Armando Lobato, Álvaro Razuco, o próprio Pierre, já citado, e o Carlos Zabá, promoveram cursos, alguns deles se mantêm até hoje, para treinar cirurgiões já formados na especialidade. Eu passo que nós, como muitos outros serviços, treinamos jovens residentes nessa técnica. Era uma época de grandes invenções e soluções. Toda semana surgiam novas ideias, conceitos e técnicas, algumas viáveis, outras não. A verdade é que muitas dessas ideias nunca foram publicadas e muitas foram posteriormente por outros, já que a inspiração científica costuma surgir em diferentes cérebros de forma quase que contínua. Aqui nós vemos algumas das, digamos assim, inovações criadas por cirurgiões cardíacos e vasculares brasileiros, estão listadas, eu não tenho tempo para discernir cada uma delas, mas muitas das coisas foram inventadas aqui,
foram realmente pioneiras a nível mundial e muitas pioneiras a nível de Brasil, como o primeiro stent paralelo, o stent chaminé, foi feito por uma ideia do meu residente, então, Alberto Vesco, e eu realizei. E no ano 2000, depois foi publicada por outros em 2003, mas tinha sido nós, né? E assim, nós operamos o primeiro aneurisma roto de aorta abdominal no ano de 1999 e assim por diante. E assim continuaram as inovações. Em 2004, nós tivemos a oportunidade de implantar a primeira endoprótese fenestrada no Brasil, o primeiro aneurisma de arco aórtico, dos primeiros do mundo, se não o primeiro, foi operado em 2006 por Marcelo Ferreira, e assim como também o trabalho que permitiu o desenvolvimento grande das endopróteses apresentado pelo Gustavo Oderich agora, e o posicionamento espacial das artérias viscerais, que possibilitaram a formação das endopróteses de prateleira, que não seriam feitas sob medida, pelo Marcelo Ferreira, no ano 2008. Queria ir para trás, como é que faz? Tocando a outra tecla aqui. Ah, desculpe. Não? Ah, com o mouse, desculpe. Mais uma. Né? Aqui nós vemos, então, que, na verdade, essa preocupação com o desenvolvimento de novas tecnologias continua existindo. Em 2017, é um lançamento mundial, o lançamento da endoprótese fenestrada reposicionável, que era um problema muito complicado, a gente abria a endoprótese, e aí, se não estava certinho no lugar, cateterismo das artérias viscerais, simplesmente se perdia tempo, e muitas vezes, junto com a perda de tempo, se perdia o doente, né? Então, a endoprótese reposicionável era uma patente da qual eu, inclusive, faço parte, que é do ano 2001. A gente não tinha uma aplicação muito grande. Em 2017, Nilo Mandelli, de Porto Alegre, trouxe o renascimento do uso desse material e foi, então, desenvolvido ainda no próximo reposicional. Vocês estão vendo ali na fotografia mais alta à esquerda. O cateterismo é feito numa posição mais alta. Posteriormente, a prótese é trazida distalmente, onde vai se encaixar perfeitamente ao nível de pelo menos 2 artérias viscerais, sendo que as outras 2 serão cateterizadas, porque se 2 estão no lugar certo, as outras também estão. Assim também esse desenvolvimento, como nós estamos vendo aqui, da Escola Paulista, com o mesmo Honório Palma e Diego Gaia, que fez uma revolução incrível, que é a constituição de uma endoprótese com a possibilidade de trocar a aorta ascendente e junto com a válvula aórtica. Isso é um trabalho também pioneiro a nível mundial, e nós vemos aqui também que, em 2019, eles fizeram o primeiro tratamento do aneurisma total do arco aórtico com uma endoprótese brasileira. Vamos em frente, tem que colocar aqui, desculpa. Gustavo Oderich, que nós já, originalmente, a apresentação dele seria imediatamente após a minha, mas todos já o conheceram pela apresentação anterior, dos brasileiros radicados no exterior, nós o destacamos como tendo contribuído de uma forma importante no tratamento das aortopatias complexas. A criatividade do Gustavo e sua habilidade são realmente excepcionais. Impossível selecionar um item de maior relevância que ele tenha contribuído no desenvolvimento das endopróteses para o tratamento das aortopatias complexas, né? Sobretudo no segmento tóraco-abdominal. Destacamos aqui a sua dedicação na prevenção da paraplegia, para mim, é uma das complicações mais terríveis desse tipo de cirurgia, e no desenho de irrigação visceral, baseado nos trabalhos de Schutter, Greenberg e também de Ferreira. Vamos lá. A criatividade dos pesquisadores clínicos, aliados às mentes privilegiadas dos engenheiros biomédicos e técnicos hábeis em nanomecânica, não param. Cada dia novas ideias surgem e muitas são materializadas, visando tratar essa enfermidade mortal, mas curável, de uma forma pouco invasiva e efetiva. Livros têm sido publicados, trouxemos 2 aqui de autoria de editoria de Gustavo Oderich, e novos desenvolvimentos para o tratamento que estão na mente dos cirurgiões.
Concluindo, então, eu diria que a atuação dos cirurgiões cardíacos, dos cirurgiões vasculares brasileiros no desenvolvimento das endopróteses aórticas foi e é significativo, tanto no cenário nacional como no internacional. Nós atuamos também de uma forma efetiva na implantação e divulgação do tratamento endovascular da aorta. Eu diria que criamos muitos, até divulgamos bem, mas publicamos pouco. Um pecado nosso. Muito obrigado. Bom. Ok. Eu pedi licença ao acadêmico Murat, porque eu gostaria de dizer que o filho do Miguel Riela, que faz aniversário hoje, acabou de ser agraciado com o 2024 American Society of Transplantation Basic Science Investigator Award, depois do transplante que ele fez do fígado do porquinho geneticamente modificado. Então, é isso. Bom, sim. Dando seguimento ao... Desculpa, Rim, desculpem. Dando seguimento ao nosso simpósio de inovações, nós convidamos o professor Tirone Davi, que é professor da Universidade de Toronto, para falar sobre o reimplante valvar aórtico nos aneurismas da raiz da aorta. Uma cirurgia que foi desenvolvida pelo Dr. Tirone e que hoje em dia é a mais aceita como método a ser realizado nesses pacientes. Dr. Tirone. Você consegue ver meus slides? Sim. Eu não sei se estão ouvindo ou não. Sim, muito bem. A comunicação perfeita. Tá bom. Muito obrigado por ter convidado. Eu não tenho nenhum interesse financeiro nas coisas que eu vou dissertar. Esse termo aortic valve sparing operation foi inventado por nós, por mim, em 1995, porque não tinha descrição para essa operação. E com uma operação nova, a palavra reparo de válvula aorta existia, mas isso não é reparo da aorta, da válvula aorta, é reparo do complexo que constitui a válvula aorta. A anatomia da válvula aorta é bastante complicada, porque a válvula própria é suportada por tecido conectivo. Eu não sei falar português, me desculpa por isso. Tecido fibroso e parte por músculo. A parte muscular não muda. Entretanto, pessoas que têm problemas genéticos e de collagen 6, que essa parte tenta dilatar e complica a operação de válvula aorta bastante. Bem cedo na minha carreira, meus professores me disseram que a coisa mais importante que tem em cirurgia é saber anatomia. E tem um termo em inglês, um axioma, chama-se form follows function, que foi inventado por um arquiteto de Chicago, mas quando a form muda, a função muda. A outra coisa que é importante em cirurgia cardíaca é a relação geométrica dos componentes de uma válvula, qualquer das válvulas. Por exemplo, isso foi
foi descrito em 1860, 170 anos atrás, na Inglaterra. Mas foi descrito somente a primeira e a segunda parte, que pessoas mais idosas, que a aorta dilata, eles desenvolvem insuficiência da válvula aorta. Mas a válvula aorta própria é normal. Para que trocar uma válvula que está vazando se o problema não é das cúspides? Em 1985, eu encontrei uma pessoa, um paciente, que tinha um aneurisma da aorta ascendente e a insuficiência aorta severa. Mas o problema só era na aorta ascendente. Como eu tinha eco na sala de cirurgia, eu troquei a aorta ascendente com um graft de tamanho que permitia as cúspides a se aproximar. Saí da bomba do cardiopulmonar bypass e a válvula está perfeita. Então, está aqui uma operação que não tem nada a ver com a válvula, mas corrige um defeito anatômico da válvula, porque o seio sinotubular estava dilatado. 6 meses, 1 ano depois, uma outra mulher veio com insuficiência cardíaca, um aneurisma enorme. Mas eu fotografei porque era uma coisa nova para mim, em 1986. Essa coronária direita, essa coronária esquerda, se você olha as cúspides, é inteiramente normal. Embora essa paciente tinha 68 anos, a válvula aorta era normal, mas estava vazando tanto que causou insuficiência cardíaca. Se você olhar essa parte do círculo aqui, é normal, aquela parte está dilatada. Eu não poderia reparar essa válvula como reparei a anterior. Eu precisei pegar um pedaço de Dacron e recriar a parte desse seio arterial, como esse desenho está mostrando. Daquela operação para essa, foi muito simples. Se eu troquei um e deu bem, por que não posso trocar os 3? O aneurisma difuso, mas as cúspides são normais. Peguei um circuito imaginário que inclui as 3 comissuras e fez a mesma coisa com Dacron graft. Num desenho, seria assim: troca 1, pode trocar 2, pode trocar 3. E meu entusiasmo aumentou muito porque eu estava fazendo uma operação que estava conservando a válvula aorta do paciente. Aí veio um doente que eu fiz a operação e falhou. Na sala de cirurgia tinha severa insuficiência aorta. Abrimos o graft novamente e notamos que o problema não era só lá. O problema era aqui. Em outras palavras, a junção entre o ventrículo esquerdo e a aorta ascendente dilatou, porque o doente tinha uma doença genética. Na inspiração do momento, nós tiramos o graft, colocamos como é que fala, band, um pedaço de Dacron do Fibestrigon to the Fibestrigon e reduzimos o tamanho do ânus do normal. Então, de 30 milímetros, fizemos de 22. E depois fizemos isso. A válvula ficou perfeita. Mas isso é uma operação muito complicada. Eu estava fazendo isso em 1988. É uma operação complicada porque você tem que tirar o aneurisma todo, fazer uma anuloplastia, cortar um graft e fazer o tailoring do graft e poder reimplantar as coronárias.
Em vez de fazer tudo isso, eu pensei, por que eu não pego um tubo de graft do tamanho que é necessário e põe a válvula inteira dentro? Faz uma costura para reduzir o ânus e uma segunda costura para reimplantar a válvula dentro do Dacron graft. Isso foi em agosto de 1989. A menina que fizemos isso tinha 16 anos só. Por 6 meses não operei ninguém mais. Operei, mas não fiz essa operação mais, porque eu não sabia se ia cair os pedaços ou não. Depois de 6 meses estava perfeita. Fiz mais 10 no ano seguinte. Quando eu apresentei isso para uma audiência de cirurgião cardíaco, eu fui muito criticado, porque eu estava estava tirando os seios arteriosos. Falei, não é problema. Você pega um graft de um tamanho maior e faz aplicaduras de prolene, pronoplastia. Depois que a válvula é reimplantada, aplicadura entre os espaços intercomissurados, para criar como uma cinta, para fazer um balde dos sinus. Isso resolveu o problema, anatômico problema. Não tem operação melhor hoje para jovens que têm doenças genéticas associadas com aneurisma. Nós publicamos isso o ano passado no Journal of the American College of Cardiology. De 1988, quando comecei a fazer essa operação, até 2020, eu tinha operado em 193 pacientes que tinham a estigmata de Marfan syndrome. 98% deles conseguimos conservar a válvula, em vez de trocar. Só 4 teve que trocar a válvula. Daqueles 98%, a maioria foi reimplantação, porque eu fiz remodeling somente nos primeiros anos. Nós descobrimos que era muito complicado fazer as 2 operações, anuloplastia e trocar os seios. São doentes bem jovens, 36 anos, homem. O número dele apresenta com dissecção de aorta. A operação tem que ser feita imediatamente. Marfan síndrome ou não, Marfan, você vai ter uma proporção que vai ter válvula bicúspide. E a válvula frequentemente vaza, que tem vazamento. Dos 189 pacientes, 113 teve a válvula reimplantada num tubo straight, um tubo direto, sem seios. Em 51, nós fizemos seios arteriais. Dos 25 que tiveram remodeling, 13, porque o ânus não era dilatado, só fizemos remodeling. E 12 fizemos remodeling com uma anuloplastia, semelhante àquele. Esses pacientes frequentemente têm outras doenças, doenças cardiovasculares, e 10 deles precisaram troca do arco, 6 de todo o arco com uma chama-se elephant trunk, porque nós colocamos um stent na aorta descendente. 4 teve só o parcial, por causa de dissecção, e outras operações também. A mais comum operação que a gente faz em combinação a cirurgia da raiz da aorta é reparo da válvula mitral, porque pacientes que têm Marfan síndrome frequentemente desenvolvem a degeneração mixomatosa da mitral
e necessitam reparo. Muito pouco precisaram de ponte de safeira, não é ponte de safeira, é mamária, muito poucos porque eles são jovens, a maioria são jovens, muito pouco tinha mais de 40 anos. E um tinha uma aneurisma abdominal grande, fizemos ao mesmo tempo com a cirurgia cardíaca. Só um paciente morreu 2 dias após a cirurgia, porque ele desenvolveu uma dissecção B com uma perfusão. O intestino, fizemos fenestração, colocamos um stent, mas o intestino morreu e o menino morreu também, jovem, 29 anos somente. Mas foi a única morte que teve no grupo inteiro. Entretanto, aqui no Canadá, por causa da medicina socializada, uma vez que você opera o doente, até o doente a vida inteira, até você morrer, ou o doente morrer. É fácil seguir paciente. O nosso follow-up tudo é 98% a 100% por causa disso, por causa do sistema de saúde. Só o governo que paga por saúde. Não tem a saúde particular no Canadá. Não tem hospital particular. Se você é canadense, você quer ser operado ou tratado no Canadá, tem que ser através do programa social. Mas a mortalidade foi muito desapontante. Você que faz pesquisa, é uma pessoa muito jovem. Aqui ele tem 36 anos, 20 anos depois, 20% morreu já. Por quê? Morreu por causa de complicações cardiovasculares. E a mais comum que tem é dissecção da aorta. A gente cura um problema da raiz da aorta, mas eles dissecam a aorta abdominal, a aorta torácica e até o aortic arch. Reoperação não é comum a operação. Com reimplantação, só 4% em 20 anos precisaram de reoperação, porque a válvula aorta ou pegou uma infecção, endocardite, ou então desenvolveu insuficiência aórtica. O do remodeling, que é uma operação que fizemos inicialmente, não é muito durável, porque o tecido entre o ânulus e o graft continua a dilatar. A maioria dos pacientes, há 20 anos atrás, tem um aneurisma novamente daquela área. O risco de desenvolver insuficiência aórtica é muito pequeno com reimplantação, só 8% há 20 anos, e não necessariamente severa, porque se ele desenvolve severa, nós reoperamos o paciente, moderada. O remodeling continua dilatando e como a aorta dilata novamente, a proporção que desenvolve insuficiência aórtica aumenta. E esse é o problema. Aqui em inglês chama-se Achilles heel. Não sei a expressão em português. Você arruma a aorta proximal, mas ele desenvolve dissecção da aorta distal. Pretty much 1% por dia. Quer dizer, há 20 anos depois, 19% tinha desenvolvido dissecção B, da parte distal da aorta. Fazendo um sumário, 21% morreu há 20 anos, que é um problema sério. Entretanto, a operação per se, a operação própria, é excelente, porque com reimplantação, só 8% tinha insuficiência moderada. Reoperação, muito raro com a reimplantação, 4,9%. O problema com os pacientes é a dissecção. Esse é um dos problemas que os cirurgiões temos que
Desde que publicamos esse papel, que descobrimos esse problema, já operamos em 3 pacientes. Ao momento que a gente faz a reimplantação da aorta, tem um stent que não tem uncovered, também com antibiotic impregnated, como se fosse um stent de coronária, que nós estamos colocando na aorta descendente, e inclui a subclávia. Mas só 3 pacientes ainda, e esperamos que isso vai reduzir o risco de dissecção. Essa operação é muito criticada, porque não é uma operação para todos os cirurgiões. Tem uma fundação nos Estados Unidos chamada Marfan Foundation. A Foundation deu dinheiro para um número de cirurgiões para investigar essa operação em 2005. De 2005 a 2010, 316 pacientes americanos tiveram uma operação because of Marfan's. 46 cirurgiões. Se você divide 5 anos de experiência, dividir por 5 aqui, dá 60. 60 dividido por 46, dá 1,5 operação por ano, por cirurgião. Eu faço 40, 50 por ano. Em 77, o cirurgião determinou que não conseguia reparar a válvula. Então, fizeram um Bentall, que é troca da válvula e da raiz com Dacron graft, que tem uma válvula dentro, válvula artificial, geralmente mecânica, because são muito jovens. E 239 teve o que eles chamam de David Operation, que é reimplantação. A maioria fizeram com graft que não faz cabimento, mas a indústria força tanto que o cirurgião que não sabe muito aceita. Se o cara que vende o graft diz que isso é melhor que tem, eles fazem. Mas é um problema esse graft. Eles compararam os resultados há 5 anos e publicaram. Olha a diferença. A sobrevida não tem diferença. Aqueles que tiveram Bentall com mechanical valve ou reparar a válvula, a aorta, sem resultado. Entretanto, você olha no vazamento de insuficiência aórtica, é progressiva. 25% há 5 anos só. That's 20 vezes mais do que nós reportamos, do que nós descrevemos. Quando se compara todas as complicações, o Bentall teve 0 e o David teve 17,5, somente há 5 anos. A conclusão dos autores foi que eles compararam as 2 cirurgias e o problema com a David Operation é que muita válvula vaza depois da operação. Vaza porque não sabe fazer, não tem experiência. Você faz uma operação dessa por ano, muito difícil fazer. Anos atrás, eu publiquei um outro papel nessa operação, também no Journal of American College of Cardiology. Eu comparei a sobrevida de Marfan's patient com a população geral. Infelizmente, é jovem, como são, eles não vivem tanto tempo como a população geral, mesmo fazendo valve sparing. Quer dizer, não é a válvula que troca que mata o doente. Entretanto, você compara os resultados de uma instituição de alto padrão, Johns Hopkins, com o nosso, a mortalidade
4, 5 vezes mais alta. Claro, eu estou comparando apples como é que fala em português? Eu estou comparando duas coisas, laranja e maçã, não é a mesma coisa, porque são doentes diferentes, de instituições diferentes, mas todos eles têm Marfan Syndrome. E a diferença há 15 anos é dramática. Thank you. Obrigado. Temos o prazer de anunciar como comentarista das 3 apresentações o nosso acadêmico Alexandre Siciliano e, em seguida, o doutor Felipe Murat. Excelentíssima senhora acadêmica presidente Eliette Busquelat, excelentíssimos acadêmicos organizadores desse simpósio e presentes à mesa, caros confrades e confreiras, caríssimos ouvintes. É minha primeira vez fazendo um comentário e me pronunciando nessa casa, o que torna esse momento muito especial para mim. Queria agradecer especialmente ao professor Henrique Murat o convite para estar fazendo os comentários de 3 apresentações espetaculares. Eu queria trazer, em parte, a visão dividida por nós hoje, mais cedo, pelo professor Fábio Jatene, de que se o ambiente não é propício, a gente precisa criar as condições para que a realidade seja transformada. Eu acho que as pessoas que fizeram as apresentações, tanto na primeira parte quanto na segunda, demonstraram efetivamente que diversos domínios da capacidade e habilidade humana precisam estar conectados para que essa transformação aconteça. Não é simplesmente o ambiente, não é simplesmente a capacidade técnica, não é simplesmente a habilidade inata, não é a criatividade. É tudo junto. Mas transformar o ambiente para que a transformação da sociedade, da comunidade possa acontecer, ele requer uma outra habilidade também. Então, eu vejo que essas pessoas que nos presentearam com as apresentações que foram feitas essa noite são pessoas que estão um pouco fora da curva de Gauss normal, né? Então, acho que elas estão no extremo direito de capacidades e habilidades, né? E por isso nos presenteiam com potenciais intervenções que transformam a vida das pessoas e, dessa forma, transformam a comunidade. Mas eu acho que a mensagem que o professor Tirone Davi traz, ela se aplica a todas as apresentações, né? Como é que a gente treina? Como é que a gente educa? Como é que a gente transforma um número maior de intervencionistas e cirurgiões para que o acesso a essas técnicas brilhantes e diferenciadas que foram demonstradas aqui possam ganhar uma população maior, né? E o professor Tirone efetivamente mostrou o tamanho desse desafio. A gente tem mais de 20 anos da cirurgia do professor Tirone e ela é aplicada para uma população muito pequena e para cirurgiões muito específicos ou especiais. E isso acontece com a cirurgia do cone, isso acontece com os aneurismos tóraco-abdominais com próteses fenestradas ou ramificadas. Então, a visão que eu tenho é que as habilidades e capacidades inatas ou desenvolvidas por essas lideranças que transformaram a cirurgia e a comunidade ao redor, elas ainda carecem da capacidade de educar e de ampliar o acesso a essas técnicas para a população em geral, e aí sim a gente poder ter uma transformação, né, da nossa comunidade e da sociedade. Eu queria agradecer essa oportunidade por me fazer esse comentário e dizer que eu estou muito emocionado
de estar me manifestando pela primeira vez frente a lideranças que construíram a história da cirurgia cardiovascular e que são parte do futuro das cirurgias mais complexas do aparelho cardiovascular. Muito obrigado. Excelentíssimos acadêmicos e convidados, é uma grande honra poder estar podendo falar aqui um pouquinho. Realmente, a gente viu 3 apresentações fantásticas e o que a gente pode ver quando a gente vai olhar a história do que está acontecendo de mais moderno nas cirurgias, que a gente vê que o cirurgião são aqueles que foram perseverantes, né? Eles tiveram a capacidade enorme de inventar e se reinventar para a gente conseguir mudar a história da medicina que a gente pratica. Eu sou cirurgião vascular, sou chefe do Hospital Federal de Ipanema, no Rio, e, em especial, eu tenho uma história aqui de 3 cirurgiões que aqui falaram, que participaram muito da minha história. Um é meu pai, né? Que lá, na década de 90, eu acompanhei a cirurgia dos aneurismas tóraco-abdominais abertos. E eu vibrei muito com aquilo, e eu vi naquilo que era o que eu desejava fazer, a cirurgia de aorta. E aí, um dia, eu começando a me dedicar a fazer a cirurgia de aorta, uma vez eu ouvi uma palestra do Arno falando sobre uma tal de endoprótese. Eu nunca tinha ouvido falar o que era isso nos anos 2000. E, por felicidade, alguns anos depois, eu fui trabalhar com o Arno. E aí, muito do que o Arno ainda, uma cirurgia endovascular ainda engatinhando, né? Eu acho que eu tive a felicidade e o prazer de poder estar acompanhando e talvez aprendendo junto com o Dr. Arno o que eram os primeiros passos da cirurgia endovascular, né? E aí lá, 10 anos depois, 12 anos depois, no início dos anos 2010, 2012, eu tive a grata satisfação de poder passar um tempo na Mayo Clinic acompanhando o Gustavo. E aí a gente estava falando de uma nova revolução, né? As próteses, na época, estavam começando as próteses com ramos, e o Gustavo, na época, não tinha acesso a essas próteses de fábrica, e ele fazia essas próteses em bancada. E aí, lá em 2010, 2012, eu aprendi a fazer isso com ele. E aí eu consegui trazer aqui para o Brasil, e eu acho que fui o primeiro cirurgião vascular a fazer as próteses em bancada para tratar os aneurismas tóraco-abdominais. Então, assim, fico muito emocionado, realmente, com poder estar aqui falando, porque eu acho que eu estou falando um pouquinho da minha história, de pessoas, sobretudo o Dr. Arno, meu pai, Gustavo, que participaram fortemente na minha formação. E eu vou me remeter ao que eu comecei falando, e eu acho que o que eu mais vejo nesses cirurgiões foi, sobretudo, a perseverança, a capacidade de inventar e se reinventar para a gente conseguir produzir ciência, né? Conseguir fazer com que a gente melhore nossas tecnologias e consiga melhorar nossos resultados. Muito obrigado, parabéns a todas as apresentações. Os comentários da bancada acadêmica, por favor. Acadêmico Novelino, presidente Novelino. Excelentíssima senhora presidente Eliette Busquelar, os organizadores marcarão época nesta casa, nesta tarde e nessa noite de hoje, de maneira que acadêmicos Murat, acadêmicos Arno Wellen e acadêmico Camargo, e presidido por Vossa Excelência, certamente será uma noite inesquecível. O acadêmico Fábio Giatene não encontra nessa casa, mas eu lembro que a gratidão
é a memória do coração. E que, na ótica de Ritchie, a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. E eu digo isso, senhora acadêmica, porque se eu estou aqui, nesse momento, ao lado de acadêmicos e uma ilustre plateia, eu devo isso ao querido e inesquecível Adib Jatene e, posteriormente, a Eduardo Souza, que marcou a época em toda a cirurgia e a especialidade cardíaca, mas na especialidade cardíaco. E, para terminar, se eu estou aqui, eu devo também ao jovem Alexandre Siciliano, que aqui se encontra e não é segredo de ninguém, e que tive a honra de ser premiado com o Metracrip, e, posteriormente, eu acho que isso deve ser reconhecido. Eu felicito Vossa Excelência pela condução brilhante nesta casa. Isso aqui eu falo do coração, como se diz, não é para agradar ninguém, já passei da idade de agradar, não é? Eu falo que eu sinto as apresentações maravilhosas, essa plateia onde estão diversos épicos da medicina do nosso país, e dessa forma eu não vou me alongar, mas não poderia deixar de proferir, estas palavras, apenas repito como gratidão. Muito obrigado, senhora presidente, por me conceder essa oportunidade. Muito obrigado, Vossa Excelência. Acadêmico José Galvão Alves. Muito obrigado, senhora presidente. Uma honra muito grande ter aí comandando a nossa academia. Eu queria fazer uma pergunta ao Arno. Meu querido Arno, essas endopróteses, elas tendo sucesso, quais as complicações, não da aorta, mas de paresia, diminuição de força, porque, às vezes, ramos que vão para a medula podem ficar comprimidos na vascularização. Eu não tenho experiência, pelo menos tenho experiência de um paciente, que não significa nada, mas eu gostaria de ouvir as complicações das endopróteses. Caro acadêmico Galvão, essa é uma das maiores preocupações do tratamento da aorta tóraco-abdominal, sobretudo, também da aorta descendente. Como fazer para diminuir a incidência de paraplegia? Os trabalhos iniciais tinham taxas de paraplegia até na faixa de quase 20%. Com o tempo, nós fomos aprendendo, e o Gustavo Oderich é um dos que trabalhou muito com isso, e essa taxa tem sido reduzida com o conhecimento melhor da anatomia, da irrigação da medula, das vias de nutrição colateral da medula, do estagiamento entre os procedimentos e, eventualmente, também com a drenagem licórica. De forma que, hoje em dia, esse percentual baixou, mas ele ainda é presente e sempre uma preocupação. Então, não é totalmente isenta essa possibilidade. Nós, hoje em dia, conhecemos muito mais do que conhecíamos há pouco tempo atrás. Trabalho pioneiro de um jovem cirurgião que trabalhou com o Randolph Grip em Nova York, né? O Murat conheceu muito bem o Grip, né? Que teve uma série de demonstrações interessantíssimas com a nutrição da medula, mas essa ainda é uma preocupação, embora o percentual, como nós vimos ali, o Gustavo mostrar em torno de 2%. Mas 2% é 1 em 50, e para esse 1 é 100%, e é terrível
vem um paciente paraplégico entrar no teu consultório em cadeira de rodas ou no teu ambulatório. De forma que essa é uma das preocupações maiores que eu tenho. É uma luta que nós ainda não conseguimos vencer por completo, embora ela tenha sido já muito dominada. Murat, eu posso fazer um comentário? Claro, por favor. Quando o coração bate, tem uma para mover o volume cardíaco, o stroke. Deixa eu falar um pouco de inglês, me desculpa porque eu não sei falar português bem. Toda a medicina que eu aprendi foi aqui. Mas quando o coração bate, as artérias têm que abrir para relaxar. Isso chama-se, em inglês, chama-se coupling, ventricular arterial coupling. Quando você troca uma aorta inteira, das coronárias até a aorta abdominal, aquilo não existe mais. O que nenhum mencionou é que esses pacientes, você perguntam a eles, todos eles têm insuficiência cardíaca. Eles necessitam vasodilatadores, eles necessitam diurético, porque the amount of stent é tão rígido, é tão grande, que o coração tem que bater contra uma resistência 4, 5 vezes mais alta do que a normal. Isso é outra complicação de trocar a aorta inteira, particularly tórax abdominal. Deixa eu fazer uma pergunta, Tano. Isso não implica também na nutrição coronariana, uma vez que as coronárias são nutridas absolutely, na diástole? yes. Claro, porque se no Dacron graft, o flow muda. É uma coisa impressionante. Por exemplo, atletas, se você vê por que um atleta consegue produzir 20 litros por minuto durante exercício máximo, não é porque o coração está batendo de 20 litros, são as artérias que abrem. Se você trocar uma aorta descendente inteira de um paciente desse, nunca vai poder fazer exercício mais. Exercício vigoroso, claro que pode andar, mas se você perguntar, a maioria dos pacientes que tiveram dissecção da aorta e teve que trocar da subclávia até abdominal, todos eles têm sintomas de insuficiência cardíaca. Por causa o que eu disse inicialmente, perda daquele coupling entre o ventrículo e as artérias. Tirone? Hein, Tirone? A Sim. gente não tem muito como resolver isso. Se você Não tem jeito. Precisamos descobrir um gráfico que é compliant. Estamos tentando. Se tivesse um gráfico que era elástico, isso não seria problema. Nós fizemos uma pesquisa recentemente para descobrir por que o doente que eu opero, que faço uma Marfans, você repara a aorta, está linda a aorta deles, mas disseca a B e aumenta a probabilidade de dissecção por causa do Dacron graft na aorta ascendente. Novamente, porque sendo rígido e propaga o pulso da sístole muito mais rapidamente e transmite para o arco da aorta e a aorta descendente, e é por isso que disseca. Porque o grafo da aorta ascendente não é elástico. Problema. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Nós agora também gostaríamos de abrir para a nossa plateia de convidados, se algum de vocês resistentes gostaria de fazer alguma pergunta.
Bom, se ninguém mais quer se pronunciar, eu tenho o prazer de dizer que a sessão está encerrada e foi muito gratificante para mim. Aprendi várias coisas que eu não sabia, embora jamais venha a ser uma cirurgiã, e dizer que é sempre um prazer enorme presidir essa academia. Aliás, frequentar essa academia é também um prazer enorme. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.